Ok. Recording in progress. Boa tarde, minhas irmãs. Vamos começar hoje a nossa reunião. Graças a Deus por mais esse dia, né, que Deus tem nos abençoado dia após dia, né, mesmo apesar dessa situação em que nós estamos nos encontrando, mas nós não perdemos o nosso contato. Graças a Deus por isso. Eu vou pedir a Jane para fazer essa oração. Jane, pode ser? A Jane vai ser a próxima palestrante do próximo mês, então hoje eu já vou pedir a Jane já para iniciar com uma oração. Gente, só vou entrar para o quarto porque os meus cachorros, como você já sabe, eles gostam também de dar uma pausinha, né? Eles querem latir também. Então, rapidinho. Ah, eles querem participar também, né? Aqui são os do meu vizinho. Eu não tenho cachorro, mas os meus vizinhos gostam de participar. Eu vim aqui para a sala, estava assistindo na sala por causa da internet, que lá é melhor. Que agora deu uma melhorada, sabe? Graças a Deus. Consegui assistir a aula hoje. E aí, por isso que eu vim para o quarto, porque eles gostam também de querer dar uma participação, sabe, irmãs? Então, vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Primeiramente, queremos te agradecer, Paizinho, pelo dia de hoje. Te agradecer, Senhor, por cada irmã que aqui está. Também te agradecer também por a nossa irmã Márcia, que vem trazendo a tua palavra. Abençoe ela, capacite ela, Senhor, para trazer a tua palavra e nos ajudar a entender. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Amém. Boa tarde, irmãs, mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre vencendo as preocupações e organizando os nossos pensamentos. Há 1 ano e 3 meses, há 1 ano e 3 meses, nossas rotinas mudaram por completo por causa da pandemia do Covid-19. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ainda estamos nos acostumando com estas mudanças em nossas vidas. Todas esperamos que nossas vidas voltem novamente ao normal, mas temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. O que fazer quando a nossa vida fica atribulada? O que pensar quando descobrimos que temos alguma doença grave? O que fazer quando perdemos um ente querido? O que pensar quando perdemos o emprego, quando o nosso negócio quebra, quando estamos com problemas no casamento, ou quando temos problemas com os nossos filhos? Ou seja, quando nossa vida dá uma reviravolta. O que fazer? O que pensar? Poucas pessoas no mundo conseguem manter a calma para pensar como resolver algum problema que aparece. Raras pessoas têm um plano B para resolver o que sai de sua rotina normal. A maioria das pessoas não tem o plano B e logo se preocupa como vai ser o futuro, o que vai acontecer, perdem as forças e muitas se desesperam, o que é muito ruim, pois a falta de esperança é a ausência de fé em Deus. Bem, falei sobre as pessoas no mundo, mas e nós cristãs, que conhecemos a Deus, como reagimos nos momentos de tribulação? Observei nesta pandemia que a maioria de nós também se preocupou muito com esse vírus. Espero que nossas irmãs não tenham chegado ao ponto de se desesperar. Mas preocupadas, com certeza, todas nós ficamos. Ansiosas também, tristes em algumas vezes. Muitos irmãos perderam entes queridos por conta do Covid-19. Somos solidárias com todos esses irmãos, pois é uma lástima que causa profunda tristeza. Oramos a Deus que possa confortar os corações dos irmãos e da família.
Outras irmãs que não passaram pelo luto também ficaram preocupadas e com medo. Uma doença desconhecida é razão de preocupação. Mas até que ponto, irmãs, devemos nos preocupar? Até que ponto devemos ter medo e deixar o desespero tomar conta de nós? Creio que não devemos chegar a esse ponto. Creio que Deus não quer que a gente viva desse jeito. Sei que muitas falariam para mim, mas Márcia, claro que devemos ficar preocupadas, é um vírus traiçoeiro e letal que está matando milhares de pessoas no mundo todo. Muitos diriam para mim, Márcia, você não tem medo? Não deveríamos ter tanto medo nem ficarmos preocupadas. Sobre o medo de pegar uma doença e morrer, eu poderia ficar aqui com vocês dando vários exemplos bíblicos sobre o que Deus quer que lembremos nos momentos difíceis de nossas vidas. Mas, pelo tempo, só vou lembrar de 3 exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, Jesus falou que esse mundo jaz no maligno. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, Jesus fala que ele quer que tenhamos em mente que esse mundo não é o nosso lugar. Devemos nos preparar para irmos para um lugar onde não haverá choro nem doença e onde o mal não existe. Jesus afirmou que está preparando um lugar para nós. Segundo exemplo bíblico, o pior é a morte eterna e não a morte do corpo. Mateus 10, versículo 28. Devemos ter em mente que o corpo é o habitat do espírito e que o corpo é transitório, mas o espírito é eterno. Devemos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, para que possamos viver em comunhão com Ele na eternidade. Esse deve ser o nosso objetivo, viver hoje nos preparando para viver na presença de Deus. Meninas, desculpe, eu esqueci de compartilhar a tela, perdão. Vocês estão vendo? Estou. Estão vendo a tela? Sim. Perdão. Bem, terceiro ponto, terceiro exemplo que nós podemos ver na Bíblia. Sabemos que este tempo na Terra é curto diante da eternidade. Em Romanos 8:18, nós sabemos que as tribulações, apesar de todas as tribulações que iremos passar aqui, devemos nos manter firmes em Jesus e termos esperança, pois temos o selo do Espírito Santo, que nos trará a ressurreição dos nossos corpos no dia de juízo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Voltando à preocupação cotidiana, com nossa saúde, com a saúde de nossa família, com o nosso trabalho, com dinheiro, com ganha-pão, com o futuro de nossos filhos, com o nosso futuro, nossa velhice, ou seja, todas as preocupações nessa terra. Eu comecei primeiro pesquisando a palavra preocupação e vi no Google, lá no dicionário da internet, que quer dizer opinião antecipada ou ideia fixa antecipada, que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Realmente, a preocupação perturba o espírito a ponto de não dormirmos, de chorarmos, de ficarmos tristes e até doentes e fracos espiritualmente. Nesse turbilhão de emoções, acreditamos que a preocupação é a forma que temos de resolver os nossos problemas sozinhas. Ou seja, nesse momento, né, do problema, da tribulação, achamos que temos controle de nossas vidas. Assim, esquecemos de Deus completamente e esquecemos que quem tem o controle de nossas vidas é Ele. Sei que vocês conhecem muito bem esta passagem, mas nós esquecemos facilmente dela quando estamos com problemas. Vamos ler Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34.
Cida, você poderia ler? Sim, posso. É Obrigada. 6, né? Mateus 6, de 25 ao 34. Ok. Leão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não haverá muito mais a vós, homens de pequena fé? Até o 30, irmã? 34. Ah, sim. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos. Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e a todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Obrigada, minha irmã. Nesta passagem que acabamos de ler, Jesus diz que não devemos nos preocupar. Por quê? Vamos analisar. No verso 25, temos a resposta. Se Deus nos deu a vida, Ele com toda certeza nos dará o que precisamos para sustentar a nossa vida: comida, bebida e roupa. No verso 27, Jesus afirma que não adianta a gente se preocupar, pois não vamos conseguir aumentar a nossa altura, nem nosso tempo aqui na Terra. Ou seja, não temos nenhum poder, mas Ele sim, Ele tem o poder de suprir nossas necessidades, de nos ajudar. Além disso, no versículo 28, Jesus dá o exemplo dos lírios do campo. São belos, mas têm um curto período de vida. Após secarem, os lírios eram lançados no forno de barro como combustível. Jesus está nos dizendo que, para o Criador, a sua coroa da criação, a cereja do bolo, que somos nós, seres humanos, nós somos muito mais importantes que os lírios do campo. E, com certeza, ele não vai se esquecer de cuidar de nós. Nos versos 31 e 32 que acabamos de ler, vemos Jesus explicar que quem se preocupa com o que comer, com o que beber e com o que vestir são os pagãos, são os que não acreditam nem confiam em Deus. Portanto, irmãs, preocupação significa desconfiança, falta de fé em Deus. Como discípulas de Jesus e servas de Deus, não devemos nos preocupar, pois Deus nos ama e cuida de nós o tempo todo. Então, irmãs, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as nossas necessidades serão supridas. Confie nele, deixe ele governar a sua vida e você se sentirá mais leve e feliz. Então, temos aqui, nessa passagem, 3 ensinamentos de Jesus para varrer a preocupação de nossas mentes. Primeiro,
priorizar o reino de Deus. Segundo, viver um dia de cada vez. Terceiro, ter fé, confiar em Deus. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus, somos a cereja do bolo. Se Deus toma conta das aves e das flores, cuidará muito mais de nós, que somos especiais para Ele. Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Paulo afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. São estes 3 conselhos de Jesus que devemos nos fixar, priorizar o reino de Deus, viver um dia de cada vez e ter fé, confiar em Deus. Agora, irmãs, temos que analisar também que as nossas preocupações são também geradas pelos nossos pensamentos. É muito importante administrar os nossos pensamentos. Um dos benefícios que teremos será bloquear as preocupações, além de sermos cristãs mais maduras. Devemos administrar o que pensamos, o que alimentamos nossa mente. Como devemos pensar e agir uma vez que somos cristãs? No livro Quem é Você, que a maioria de vocês conhece, há uma história interessante sobre a reação de 2 pessoas numa mesma situação. Havia 2 prisioneiros que estavam em uma pequena cela, onde só entrava a luz, por uma pequena janela próxima ao teto. Como era de se esperar, ambos passavam quase todo o tempo olhando pelaquela janela. Um deles enxergava as barras, enxergava as tristes lembranças da realidade, e com o passar do tempo, seu desânimo, sua amargura, sua raiva e seu desespero foram só aumentando. Ao contrário dele, o outro prisioneiro, olhando através da janela, via as estrelas. A esperança foi aos poucos invadindo o coração desse homem, à medida que ele se imaginava começando uma nova vida em liberdade. Percebe-se que ambos olhavam pela mesma janela. Contudo, enquanto um deles enxergava as barras de ferro, o outro via as estrelas. E essa distinção de visão e pensamento provocaram uma enorme diferença entre a vida de um e a vida do outro. Sabemos que nem todos têm a mesma reação ao mesmo estímulo ou situação em nossas vidas, mas podemos afastar os pensamentos negativos e aprender a ter uma reação positiva em nossas vidas. Como manter bons pensamentos? Em Salmos 19, versículo 14, lemos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Também em Salmos 119, 11, encontramos: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Na Bíblia, a palavra coração, em muitas passagens, quer dizer a mente, nosso pensar. Novamente, pergunto: como manter os bons pensamentos? A resposta está na base, no alicerce que sustenta a nossa vida. Todas vocês conhecem o que Jesus nos ensinou sobre o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus, e é Ele que nos sustenta. Nossa mente é poderosa e tudo começa na mente. Nossas boas ações ou más ações são consequências dos nossos pensamentos bons ou maus. Em Provérbios 4, 23, a gente encontra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus, em Mateus 12, 34, diz ainda: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ainda em Mateus, capítulo 15, 19, Jesus ensina: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Vamos ler agora Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Cone, você pode ler? Momentinho. Desculpe. Estava com problema aqui com... Não tem problema.
Então, capítulo Romanos- 12, Romanos o quê? 12, versículos 1 e 2. Tá bom. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada, irmã. Nessa passagem, Paulo pede para que usemos nosso raciocínio para nos amoldar à vontade de Deus. Nós somos o que pensamos. Podemos escolher os nossos pensamentos. Fiquemos atentas, pois o padrão desse mundo quer controlar as nossas mentes e nossas escolhas. Precisamos prestar atenção, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Como temos alimentado nossas mentes? Nossa mente é igual ao nosso corpo. Precisa de alimento também. Se não alimentarmos a nossa mente com as coisas do alto, certamente alimentaremos nossa mente com as coisas do mundo. E assim ficaremos mais suscetíveis às tentações desse mundo. Paulo nos pede para que nos transformemos pela renovação de nossa mente. Constatamos que é um processo constante, diário, de limpeza, de alimento espiritual. Como manter e organizar os bons pensamentos? 4 dicas. Ao acordar, prepare-se para começar o dia. Você não toma café da manhã? A sua mente também precisa de alimento. Tire ao menos 15 minutos para ler alguns versículos de algum livro da Bíblia. Medite nas palavras que você leu e depois ore a Deus. Assim você estará pronta para enfrentar o seu dia. Durante o dia, item 2, a segunda dica, durante o dia, filtre as informações que recebe. Escolha o que você vai ver e ouvir. Desligue o noticiário, pois só há notícias ruins e de tragédias. Isso tira a nossa energia. Desligue um pouco a TV. Tente viver sem ela, sem novelas, pois, infelizmente, a TV não contribui nem um pouco para a nossa vida em Cristo. Terceira dica, tenha momentos a sós com Deus. Nós precisamos e devemos nos afastar do barulho das pessoas. Escolha um cômodo da sua casa e se afaste por algum tempo. Esteja em comunhão com Deus. Estude, medite e ore. E, por fim, antes de dormir, limpe a sua mente do dia que você teve. Entregue tudo nas mãos do Senhor, seus pedidos, suas dúvidas, seus agradecimentos, suas dores, sua família. Entregue tudo em oração e descanse no Senhor para ter um sono restaurador. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Tatiane, você pode ler? Filipenses. Tatiana ainda está aí, que eu só estou vendo 5 irmãs. Sim, ela está. Tatiane, você vai ter que abrir o microfone, tá? Que eu fechei os microfones. Tá, eu só vou achar aqui que eu tô com a Bíblia da Nicole. É diferente da minha, um pouquinho. Sem pressa. Filipenses 4, versos 8 e 9. Filipenses Capítulo 4, 4, versículos 8 e 9. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Obrigada, Tatiane, irmã. Tá? Vemos que no verso, nessa passagem que a Tatiane leu agora, vemos que o verso 8 começa com a palavra finalmente, pois Paulo estava terminando a sua carta aos filipenses. No capítulo 4, nesse capítulo, ele exorta os filipenses para que permaneçam firmes no Senhor e que se alegrem sempre no Senhor. Após a palavra finalmente, ele fala a palavra tudo e, em seguida, lista uma série de adjetivos que eu gostaria de analisar rapidamente com vocês. O primeiro adjetivo é verdadeiro. Significa aquilo que é autêntico ou real. Respeitável. Engloba honestidade e, em outras versões bíblicas, usam a palavra honesto e digno. A ideia é de coisas grandiosas, majestosas, coisas que elevam a mente para o que é nobre e bom e moralmente digno. Justo refere-se a fazer o que é certo e correto perante a Deus e também perante aos homens. Puro significa santo, moralmente não contaminado. Amável deriva da palavra amor. De boa fama. Outra versão bíblica usa a palavra decente. Refere-se sobre o que se fala bem, aquilo que é respeitável, elogiável e honroso. Na parte final do versículo 8, depois de elencar todos esses 6 adjetivos, Paulo ainda afirma que se houver mais alguma coisa que ele tenha esquecido de enumerar, que seja excelente ou digno de louvor, sejam todas essas coisas que ocupem os nossos pensamentos. Ou seja, ele quer dizer que tornem sempre essas coisas os assuntos de nossa reflexão mental. Concentrem os seus pensamentos nessas coisas. Essas palavras que vimos agora combinam as qualidades daquilo que é bom e edificante, em contraste com o que é sórdido, degradante e imoral. O antônimo da exortação de Paulo seria assim: não ocupem o seu pensamento com o que é falso, desonroso, impuro, repulsivo ou indigno. Nós sabemos que a mente humana é ocupada por alguma coisa. Paulo instruiu os filipenses e a nós também a fixar o pensamento em coisas boas e não em coisas más, no positivo que edifica e não no negativo que derruba. 2 descobertas da psicologia são que nossas vidas são governadas por nossos pensamentos e que podemos controlar nossos pensamentos. Por isso, cada uma de nós pode e deve gerenciar seus pensamentos. Muito tempo antes de os cientistas descobrirem essas verdades, elas já estavam reveladas nas palavras de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, 23, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração, como eu falei anteriormente, que equivale à mente. Alguma de vocês pode falar: eu não consigo controlar os meus pensamentos, não consigo impedir os pensamentos ruins. Nosso irmão Larry sempre fala que você não pode impedir que os pássaros pousem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles construam ninhos no seu cabelo. Todas nós temos pensamentos que não deveríamos ter. A questão não é se vamos tê-los, mas se vamos deixar que eles ocupem as nossas mentes. Quando os maus pensamentos vierem, tentem afastá-los. Talvez não seja fácil retirá-los da sua mente, mas não é impossível. Uma dica é copiar esses 2 versículos do 8 e 9 de Filipenses 4 e colocar à sua vista na geladeira, no espelho, na cozinha. Leia sempre que vier um pensamento ruim, até conseguir controlar melhor seus pensamentos, até virar um hábito, né? Bem, irmãs, além disso, da gente buscar pensamentos bons, nós também, não basta só pensar como cristãs, temos que agir também como cristãs. Vamos reler o verso 9. Nesse caso, eu vou reler agora.
No verso 9, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo quer dizer que, além de pensar nas coisas elevadas, devemos agir de forma digna, amável, respeitável, com todos os irmãos, com o nosso próximo, no dia a dia de nossas vidas, e também com os que não são cristãos. Praticando essas atitudes diariamente, iremos adquirir o hábito, até que seja uma atitude natural em nós. Temos de treinar para adquirir essa habilidade de pensar coisas dignas e colocá-las em ação. No final do verso 9, Paulo afirma: e o Deus da paz estará com vocês. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se vocês pensarem como devem pensar e viverem como devem viver, então o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãs? Eu escolhi um louvor, eu não tenho muita voz, tá? Mas eu vou tentar, porque eu gosto muito desse louvor e tem muito a ver com os nossos pensamentos em Deus. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Bem, irmãs, espero que vocês tenham, como é que se diz? Absorvido alguma coisa que eu quis falar. Tá? Eu escolhi... Oi, Claudinha, boa tarde, irmã. Eu escolhi esse tema pensando em algumas irmãs. Vou até falar qual a irmã aqui. É a Verônica, que ela comentou com a gente algumas coisas e eu achei que aquilo me tocou muito. Eu falei, eu tenho que falar sobre as preocupações e os pensamentos que devemos ter na mente, principalmente nos momentos difíceis de nossas vidas. Amém. Amém. Obrigada, Marcinha. Foi excelente, realmente. Vivemos essa preocupação, infelizmente, é uma preocupação constante que nós temos com família, com casa, com trabalho, é tanta coisa que nos assola, né, a nossa mente, mas graças a Deus que nós temos Cristo, né, e os seus ensinamentos, né, que diz que nós possamos, embora todas essas tribulações que nós passamos, mas nós podemos confiar nele, né? Mas graças a Deus por isso. Amém, pela pregação. Muito, muito boa a aula. Eu achei muito importante essa parte de controlar os pensamentos, porque realmente tem muitas pessoas que falam, eu não consigo controlar, vem e fica, mas a gente consegue. Eu me lembro que depois do falecimento do Daniel, que amanhã faz 5 anos,
Então, esses dias a gente está pensando mais nele. Mas eu estava fazendo uma terapia com uma cristã que mora nos Estados Unidos, uma psicóloga. Eu estava conversando com ela assim sobre tudo e ela falou, depois de alguns meses, ela diz o seguinte: quando vem esses pensamentos, as lembranças, porque às vezes, logo depois que uma coisa grande acontece, parece que você só consegue pensar naquilo, aquilo te absorve numa forma que você não consegue agir, né? Aquilo ocupa seu pensamento 24 horas por dia. Então, ela falou o seguinte para mim, ela diz, você marca um horário no seu dia que é permitido pensar naquilo. Então, vamos supor, se você marcar 8 horas da noite, então, quando vem aqueles pensamentos, você fala para você mesma, então, eu vou pensar nisso depois, vou pensar nisso às 8 horas, das 8 às 8h30, das 8 às 9, alguma coisa assim. Daí ela falou isso, que realmente a gente consegue controlar os pensamentos. Então, eu comecei a fazer isso, e muitas vezes, quando chegava às 8 horas, eu via que eu não estava precisando daquele tempo para ficar pensando. Às vezes pensava, mas assim, já estava assim, amenizando a dor. Então, eu acho isso muito importante, a gente tem que lutar contra esses pensamentos, se for assim uma perda de um ente querido, uma doença, ou só problemas, né? A gente faz o possível para resolver o problema, mas se já fizemos tudo, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e não deixa aquilo consumir os nossos pensamentos 24 horas por dia. Então, eu gostei muito da palestra, acho muito importante. Obrigada. Nada, obrigada. Para mim também foi muito bom, né? A gente que estuda aprende muito. Uhum. Importante. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Jane, fala. Ah, não, foi uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Foi muito boa a aula. Tudo começa pelo pensamento, né? Quando a gente já pensa, já faz a gente até pensar, ter um pensamento ruim, se a gente pensar, não quero. A gente tem que pedir para Deus não ter pensamentos ruins. E a todo momento, e essas dicas, Márcia, foi muito boa, porque faz com que a gente analise quando vem os pensamentos ruins. A gente ir para esses versículos, muito bom. Uhum. Eu acho que esse MNM deve ser Marcelo, Maria e Marina, né, não? Eu mandei mensagem, não sei se vocês estão vendo. Eu vi. Quem é você? Ela falou, sou a Maria, perguntei do Marcelo, ela não respondeu, mas deve ser. Você é Maria do Marcelo? Mãe da Marina? Sim, sou eu, sim. Oi, irmã, boa tarde. Boa tarde, irmã, parabéns. A pregação foi maravilhosa. Eu estou aqui o tempo todo escutando. Muito boa pregação, amei. Obrigada. Eu já estava pensando que era aquele chocolate M&M. Me deu vontade de comer chocolate. Eu penso. Foi para deixar suspenso. Eu sou viciada naquilo. Ô, Maria Helena, você gosta muito de chocolate, Maria Helena? Muito. Já vi logo. A minha imaginação foi para o chocolate. Eu também pensei. Eu também.
Sempre que eu vejo, eu penso em M&M. Muito bom. Chocolate muito bom. Márcia, obrigada pela mensagem, foi uma mensagem maravilhosa. Fazer a gente parar, pensar e colocar em prática, né, tudo que foi falado, né? E aqui em Filipenses, né, como foi lido, né, para a gente ler, meditar em tudo isso aqui. E é muito bom, porque cada palestra que vem a gente aprende algo, ou a gente lembra de algo que a gente deixou esquecer um pouquinho, né? Aí aviva a nossa mente e a gente pega a força para poder continuar a caminhada. Então, muito obrigada pelo carinho, né, pela atenção que você transmitiu para a gente essa mensagem nessa tarde, tá bom? Sempre é bom. Tá bom, irmã. Obrigada. Obrigada pelo carinho E de Deus vocês. abençoe a nossa irmã Jane, que ela já está se preparando para a próxima mensagem. Isso aí.